Capítulo 9. Falta absoluta de eletricidade, canal subterrâneo e considerações de Mei Kazahara sobre perucas. Depois que Kumiko saiu de casa cedo, fui nadar na piscina pública. De manhã a piscina está mais vazia. Ao voltar, preparei café e enquanto tomava uma xícara, pensei na estranha história que Creta Cano contara pela metade. Lembrei cada episódio um a um. Quanto mais lembrava, mais esquisita ela me parecia. Até que minha mente parou de concatenar as ideias direito. Eu estava ficando com sono. O sono era tão forte que pensei que fosse desmaiar. Deitei no sofá, fechei os olhos e adormeci e sonhei. No sonho, Creta Cano deu o ar da graça. Mas primeiro apareceu Malta Cano, usando um chapéu no estilo tirolês, com uma grande pena de cor vívida. Embora no sonho o lugar estivesse abarrotado de gente, parecia um grande hall. Logo notei a presença de Malta com um chapéu chamativo. Ela estava sentada sozinha no balcão do bar. Na sua frente repousava uma grande taça com uma espécie de drink tropical, mas não deu para saber se ela estava tomando. Eu estava de terno e usava aquela gravata de bolinhas. Assim que avistei Malta, tentei caminhar direto na sua direção, mas não consegui avançar por causa da multidão que obstruía a passagem. Quando enfim cheguei ao balcão, Malta Cano não estava mais ali. Só tinha restado o drink tropical solitário. Sentei no banco ao lado e pedi um uísque escocês com cubos de gelo. O senhor tem alguma preferência de uísque escocês? Perguntou o barman. E eu pedi Cutie Sock. A questão da marca era indiferente para mim, mas Cutie Sock foi o primeiro nome que me veio à mente. No entanto, antes de chegar à bebida, alguém segurou meu braço por trás com delicadeza, como se segurasse algo bastante frágil. Eu me virei e vi um homem sem rosto. Não sei se ele realmente não tinha rosto. No lugar do rosto havia uma sombra escura e não dava para saber o que se escondia atrás. É por aqui, Senhor Okada, disse o homem. Tentei falar alguma coisa, mas o desconhecido não me deu chance de abrir a boca. Por aqui, por favor. Não temos muito tempo, depressa. Ele atravessou o hall a passos largos, me puxando pelo braço e saímos no corredor. Eu não impus muita resistência e segui pelo corredor sendo puxado pelo homem. Ele, ao menos, sabia o meu nome. Não tinha pego alguém aleatoriamente sem saber quem era. Devia estar fazendo isso porque tinha um motivo e um objetivo. O homem sem rosto caminhou um tempo no corredor e parou na frente de uma porta com uma placa com o número 208. A porta não está trancada. Abra, por favor. Abri seguindo a instrução. Dentro havia um quarto espaçoso, aparentemente a suíte de um hotel antigo. O pé direito era alto e havia um lustre antiquado no meio. Só que ele não estava aceso. Havia apenas a iluminação fraca das lâmpadas da parede. Todas as cortinas estavam completamente fechadas. Aqui tem o uísque à vontade. O senhor prefere Cutie Sock, certo? Pode tomar sem cerimônia, disse o homem sem rosto, apontando o armário bem ao lado da porta que fechou sem fazer ruído, me deixando sozinho. Sem saber o que fazer, fiquei paralisado no meio do quarto por muito tempo. Na parede havia um quadro grande. Era uma pintura a óleo, um rio. Tentando me acalmar, observei a pintura por um tempo.
Sobre o rio brilhava uma lua que iluminava vagamente a outra margem, sem revelar a paisagem. A luz da lua era muito fraca e o contorno de todas as coisas estava vago e difuso. Depois de um tempo, fiquei com muita vontade de tomar uísque. Seguindo a recomendação do homem sem rosto, pensei em pegar uma garrafa, mas não consegui abrir o armário de jeito nenhum. As portas, na verdade, eram falsas, construídas com habilidade. Tentei descobrir o mecanismo de abertura, mas em vão. Senhor Okada, o armário não abre com tanta facilidade, disse Creta Cano. Quando me dei conta, ela estava no quarto. Ainda usava o mesmo estilo do começo dos anos 1960. Ele demora para abrir. Hoje já não dá mais. Sugiro que o senhor desista. Sem preâmbulo nem explicação, ela se despiu e ficou nua diante de mim, como se abrisse uma vagem. Senhor Okada, não temos muito tempo. Vamos terminar logo com isso. Sinto muito por não poder fazer tudo com calma, mas tenho os meus motivos. Já foi muito difícil para mim vir até aqui. Dizendo isso, ela caminhou até mim, abriu o zíper da minha calça e, como se fosse algo bem natural, tirou o meu pênis. Em seguida, em silêncio, abaixou seus olhos com os cílios postiços pretos e pôs todo o pênis na sua boca, que era bem maior do que eu imaginava. Dentro da boca, meu pênis logo ficou duro e grosso. Quando ela mexia a língua, o cabelo ondulado nas pontas balançava um pouco como se soprasse uma brisa. As pontas do cabelo acariciavam as minhas coxas. Eu só enxergava o cabelo e os cílios postiços dela. Eu estava sentado na cama e ela estava de joelhos no chão com a cabeça enterrada no meu abdômen. Pare! Pedi. O Noburo Vataya está vindo para cá, não é? Vou ter problemas se ele der de cara com a gente no quarto. Não quero que ele nos veja assim. Não se preocupe, disse Creta Cano, tirando meu pênis da boca. Ainda temos tempo. Fique tranquilo. E ela voltou a lamber o meu pênis com a ponta da língua. Eu não queria gozar, mas não me restou escolha. Tive a sensação de que seria sugado por completo. A boca e a língua dela prendiam meu pênis com firmeza, como se fossem formas de vida viscosa. Por fim, acabei gozando e despertei. Poxa, pensei. Fui ao banheiro, lavei a cueca suja e, para afastar a sensação pegajosa do sonho, tomei uma ducha quente, ensaboando meu corpo com cuidado. Há quantos anos eu não tinha sonhos eróticos? Tentei me lembrar da última vez, mas não consegui, de tanto tempo que fazia. Saí do banho e comecei a enxugar o corpo com a toalha, quando de repente o telefone tocou. Era comigo. Fiquei um pouco tenso em conversar com ela, porque tinha acabado de gozar com outra mulher, no sonho. Sua voz está estranha. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Kumiko, que é extremamente sensível a essas coisas. Não aconteceu nada, respondi.
Estava cochilando e acabei de acordar. Ah, é? Insistiu ela, desconfiada. Consegui sentir aquela desconfiança transmitida do outro lado da linha, o que me deixou mais tenso ainda. Olha, lamento, mas acho que vou chegar tarde hoje. Talvez umas 9. Mas não precisa me esperar para jantar. Tudo bem, eu me viro sozinho. Desculpe, pediu ela, como se acrescentasse de repente ao se lembrar. Depois de uma pausa, ela desligou. Fiquei observando o fone por um tempo. Depois, fui à cozinha e descasquei uma maçã. Durante os 6 anos de casamento com Kumiko, nunca dormi com outra mulher. Não significa, porém, que nunca senti desejo por outra mulher, nem tampouco que nunca tive oportunidades, mas apenas que não fui atrás disso. Não consigo explicar direito, mas acho que talvez fosse uma questão de prioridades na vida. Só uma vez, por uma série de coincidências, dormi na casa de outra mulher. Eu simpatizava com ela, que não se oporia a dormir comigo, como pude perceber. Mesmo assim, não aconteceu nada. Nós tínhamos sido colegas por alguns anos no escritório de advocacia. Acho que ela devia ser 2 ou 3 anos mais nova do que eu. Ela atendia as ligações, organizava a agenda de todos e era bastante competente no que fazia. Tinha uma boa intuição e uma ótima memória. Sabia de tudo. Quem estava onde, fazendo o quê, qual dossiê estava em qual armário. Ela conseguia responder a todas essas perguntas e agendava os compromissos de todos. Tinha a confiança e a simpatia do pessoal do escritório. Dá para dizer que nossa relação até que era próxima. E algumas vezes fomos tomar drinks juntos. Embora não pudesse ser considerada bonita, eu gostava do rosto dela. Ela saiu do escritório porque se casaria. Iria se mudar para Kyushu, no sul do Japão, em virtude do trabalho do seu noivo. E no seu último dia, eu e alguns colegas a convidamos para uma festa de despedida. Como já era tarde e nós dois pegávamos o mesmo trem para voltar para casa, acabei acompanhando-a até o seu apartamento. Na entrada do prédio, ela me convidou para tomar um café. Até passou pela minha cabeça o horário do meu último trem, mas resolvi aceitar o convite porque imaginei que talvez nunca mais fôssemos nos ver e também porque queria tomar café para ficar um pouco mais sóbrio. Ela morava num típico apartamento de moça solteira. Havia uma geladeira grande, ostentosa demais para quem mora sozinho, e um pequeno aparelho de som na estante de livros. Ganhei a geladeira de um conhecido meu, justificou ela, que se trocou no quarto ao lado e, com uma roupa mais confortável, preparou o café na cozinha. Conversamos sentados no chão, lado a lado. Okada, você tem medo concreto de alguma coisa? Perguntou ela, como se lembrasse de súbito. Tão logo houve uma pausa na conversa. Acho que não. Nada em específico. Respondi depois de pensar um pouco. Acho que tenho medo de muitas coisas, mas não me lembrava de nenhum medo concreto. E você? Tenho medo do canal subterrâneo, disse ela, abraçando os próprios joelhos com os braços. Você sabe o que é um canal subterrâneo, não é?
um canal que passa debaixo da terra, um rio coberto e completamente escuro. Canal subterrâneo. Repeti, sem me lembrar dos ideogramas que compunham a palavra. Eu nasci e cresci no interior da província de Fukushima. Perto de casa, corria um pequeno riacho desses que costumam abastecer as lavouras. Acontece que esse riacho se tornava subterrâneo em determinado ponto. Uma vez, quando eu tinha 2 ou 3 anos, estava brincando com as crianças um pouco mais velhas da vizinhança e elas me colocaram dentro de um barquinho. Achei que sempre brincavam assim, só que nesse dia o nível de água estava alto por causa da chuva e o barquinho escapou das mãos das crianças e seguiu direto para a entrada do canal subterrâneo. Para minha sorte, um senhor que morava perto passou bem na hora por acaso. Caso contrário, eu teria sido sugada pelo canal e nunca mais teriam me achado. Ela acariciou a boca com o dedo da mão esquerda, como se confirmasse mais uma vez que estava viva. Até hoje me lembro da cena de estar deitada de costas, sendo levada pela correnteza. Vejo um muro de sustentação na margem do rio e no alto o céu de um azul límpido. Estou sendo levada cada vez mais depressa. Não sei o que está acontecendo, mas percebo uma escuridão à minha frente. Ela existe, de verdade, mais e mais próxima, prestes a me engolir. A sensação gelada da escuridão está prestes a me envolver. Essa é a lembrança mais antiga que tenho. Ela tomou um gole de café. Sinto muito medo, Okada, disse ela. Muito, muito medo. Chega a ser insuportável. Tenho a mesma sensação daquele dia distante, como se estivesse sendo levada para lá cada vez mais. Simplesmente não consigo fugir disso. Ela tirou da bolsa um cigarro que levou à boca e acendeu com fósforo, expelindo a fumaça devagar. Era a primeira vez que eu a via fumar. Você está falando do casamento? Ela assentiu. Sim, estou falando do casamento. Algum problema concreto no casamento? Ela balançou a cabeça. Acho que nada parecido com um problema concreto. Agora, é claro que se enumerar as pequenas coisas, daria uma lista sem fim. Eu não sabia o que, mas senti que precisava falar alguma coisa. Tenho a impressão de que todo mundo que vai se casar sente isso em maior ou menor grau. Sabe que pode estar prestes a cometer um grande erro. Acho que essa incerteza é natural porque viver o resto da vida com uma pessoa é uma grande decisão. Por isso, acho que você não precisa ter tanto medo. Falar que todos passam por isso é fácil, objetou ela. O relógio apontava mais de 11 e pensei em encerrar logo a conversa e sair daquele apartamento. No entanto, antes que eu tivesse tempo de falar alguma coisa, ela pediu para eu abraçá-la de repente. Por quê? Perguntei assustado. Quero que você recarregue minhas baterias, respondeu ela. Recarregar suas baterias? Falta eletricidade no meu corpo. Mal tenho dormido nesses últimos dias.
Cochilo um pouco, mas logo acordo e depois não consigo mais pegar no sono. Não consigo mais pensar. Nessas horas, preciso que alguém recarregue minhas baterias. Caso contrário, não posso continuar vivendo. Juro. Contemplei os olhos dela para ver se continuava bêbada, mas seu olhar já tinha recuperado a tranquilidade e a inteligência de sempre. Ela não estava nem um pouco bêbada. Mas o seu casamento é na semana que vem. Você pode pedir isso para o seu noivo. Ele pode abraçá-la todas as noites. A gente casa, basicamente, para isso. Daqui para frente, você nunca mais vai ter problemas com falta de eletricidade. Ela não respondeu à minha observação. Fechou os lábios com firmeza e continuou observando seus pés em silêncio. Seus pés, pequenos, brancos, com unhas bonitas, estavam bem juntinhos. Não interessa amanhã, semana que vem ou mês que vem. O problema é agora. Falta eletricidade agora, insistiu ela. Como ela parecia querer muito um abraço de alguém, cedi. Era uma coisa muito estranha. Para mim, ela era uma colega de trabalho competente e simpática. Trabalhávamos na mesma sala, brincávamos e saíamos para beber de vez em quando. Porém, agora, em meus braços, longe do trabalho, ela não passava de um pedaço de carne quente. No final das contas, pensei que apenas desempenhávamos os papéis atribuídos a nós no palco do trabalho. Uma vez fora de cena, ao removermos a máscara usada lá, não passávamos de um pedaço de carne inseguro e desajeitado. Não passávamos de um mero pedaço de carne quente provido de um esqueleto com aparelho digestivo, coração, cérebro e órgãos sexuais. Durante o abraço, estendi os braços por trás dela, que pressionou com firmeza os seus seios no meu tronco. Pelo contato, percebi que ela tinha seios maiores e mais macios do que eu imaginava. Eu estava sentado no chão, encostado na parede, e ela se apoiava totalmente em mim. Permanecemos nessa mesma posição, abraçados em silêncio por muito tempo. Desse jeito está bom? Perguntei. A voz soou como se não fosse minha. Parecia que alguém falava por mim. Percebi que ela assentiu. Ela usava uma blusa de moletom e uma saia de tecido fino até o joelho. Depois de um tempo, percebi que ela não usava nada por baixo. Quando me dei conta desse detalhe, não pude conter a ereção. Senti que ela percebeu isso. Aquela respiração quente continuou tocando a minha nuca. Não dormimos juntos, mas fiquei recarregando as baterias dela até as 2 da manhã. Não me deixe, por favor, não vá embora. Me abrace até eu pegar no sono, pediu ela. Eu a coloquei na cama, mas ela não dormia. Ela vestia um pijama e continuamos abraçados o tempo todo. Tentando recarregá-la, senti que suas bochechas ficaram quentes e seu coração batia forte nos meus braços. Eu não sabia se estava fazendo a coisa certa ou não. Seja como for, não tinha a menor ideia de como poderia resolver a situação de outra maneira. O mais fácil seria dormir com ela, mas com muito custo afastei essa possibilidade da minha mente, alertado por meu instinto. Okada, não deixe de gostar de mim por conta do que acontecer hoje. Só estou com uma falta absoluta de eletricidade e não aguentava mais. Tudo bem,
eu entendo perfeitamente. Tenho que ligar para casa, pensei. Agora, como explicar para Kumiko? Não queria mentir, mas ela não entenderia a situação mesmo que eu explicasse em detalhes. Depois de um tempo, isso deixou de ter importância. O que tiver que ser, será, me conformei. No fim, saí do apartamento às 2 e, como demorei para achar um táxi, cheguei em casa às 3. Naturalmente, Kumiko estava furiosa à minha espera, acordada e sentada à mesa da cozinha. Expliquei que tinha bebido com os colegas de trabalho e passado a noite jogando Mahjong. Então, por que não me ligou para avisar? Perguntou ela. Respondi que acabara me esquecendo. É óbvio que ela não se conformou com essa desculpa e logo descobriu a mentira. Fazia tempo que eu não jogava Mahjong e também não sou bom em mentir. Por isso contei a verdade. Toda a verdade do começo ao fim, omitindo, é claro, a parte da ereção. Enfim, não aconteceu nada entre nós, garanti, concluindo a história. Kumiko ficou sem falar comigo durante 3 dias. Não me dirigiu a palavra uma única vez. Dormiu no quarto separado e fez as refeições sozinhas. Dá para dizer que foi a maior crise que enfrentamos desde o começo do casamento. Ela estava realmente zangada comigo e eu entendia muito bem o motivo da sua ira. E se você estivesse no meu lugar, como se sentiria? Perguntou Kumiko nas primeiras palavras que pronunciou depois de 3 dias de silêncio. Se eu voltasse para casa às 3 da madrugada de domingo, sem dar um telefonema sequer, e dissesse que estava na cama com outro homem, mas que você não devia se preocupar e podia confiar que não tinha acontecido nada, eu só estava recarregando as baterias dele. Então, vamos deixar isso de lado, dormir e tomar o café da manhã normalmente. Você acreditaria em mim? Conseguiria não ficar zangado? Eu permaneci calado. No seu caso, foi pior. Você mentiu no começo. Disse que tinha passado a noite bebendo e jogando Mahjong com os colegas. Era mentira. Como agora eu posso acreditar que você não dormiu com a tal mulher? Como posso acreditar que isso também não passa de mentira? Eu não deveria ter mentido no começo, mas só menti porque achei que daria mais trabalho contar a verdade. Até porque não é fácil de explicar. Só quero que você acredite que não aconteceu nada de errado, de verdade. À mesa, Kumiko ficou com a cabeça enterrada entre os braços por um tempo. Eu tinha a impressão de que o ar ficava cada vez mais rarefeito ao redor. Não consigo explicar direito, mas não tenho nada a acrescentar. Só me resta pedir que acredite em mim. Falei. Já que está me pedindo, tudo bem. Eu posso acreditar em você. Mas se lembre de uma coisa. Um dia, talvez, eu faça com você a mesma coisa que você fez comigo. Quando chegar essa hora, eu quero que você acredite em mim. Tenho o direito de fazer isso. Ela ainda não exerceu esse direito. De vez em quando, considero essa possibilidade. Imagino que vou acreditar nas palavras dela. Mesmo assim, devo ficar com uma sensação confusa, provavelmente insuportável. Meu pensamento vai ser: por que ela se deu o trabalho de fazer algo assim? Deve ter sido exatamente o que Kumiko pensou quando descobriu o que eu tinha feito.
Ei! Pássaro de corda! Chamou uma voz no quintal. Era Mei Kazahara. Enxugando o cabelo com a toalha, fui até o alpendre. Sentada com os mesmos óculos escuros de quando nos encontramos pela primeira vez, ela mordia a unha do dedão. Vestia uma camiseta polo preta e uma calça de algodão de cor creme. Segurava uma prancheta na mão. Eu pulei daquele lugar. Mei Kazahara apontou um muro de blocos de concreto, limpando o pó da calça. Calculei mais ou menos a casa e pulei. Que bom que acertei. Teria uma pequena dor de cabeça se pulasse o muro e entrasse na casa errada. Ela tirou um maço de roupa do bolso e acendeu um cigarro. Você está bem, pássaro de corda? Mais ou menos. Estou indo trabalhar agora. Não quer vir comigo? Como tenho que trabalhar em dupla, ficarei mais à vontade com o conhecido. Sabe, um estranho vai querer saber um monte de coisa. Quantos anos eu tenho? Por que não vou à escola? E tudo mais. Essas perguntas sempre me aborrecem. Sem contar que um estranho pode até ser um tarado, não pode? Por isso, eu ficaria muito feliz se você fosse comigo, pássaro de corda. É para aquela fabricante de perucas que você comentou outro dia? Isso mesmo. Basta contar o número de carecas em Ginza da 1 às 4 da tarde. Pesquisa simples. Além do mais, como você vai ficar careca um dia, acho que vai ser útil para você também. Nada melhor do que já ir conhecendo diferentes casos. Se ficar circulando por Ginza em horário escolar, os policiais não vão abordar você e perguntar por que não está na escola? É só falar que estou fazendo pesquisa para uma atividade extracurricular de estudos sociais ou algo do gênero. Não se preocupe, sempre funciona. Como eu não tinha planos para a tarde, resolvi acompanhar Mei Kazahara, que ligou para a fabricante e avisou que estava indo. No telefone, ela falava normalmente de maneira educada. Sim, estou levando alguém para trabalhar em dupla. Não, isso não é um problema. Muito obrigada. Tudo bem. Sim, acho que chegamos depois do meio-dia, encerrou ela. Deixei um recado para Kumiko em uma folha de papel informando que estaria em casa até às 6, pois ela poderia voltar mais cedo. E saí com Mei Kazahara. A fabricante de perucas ficava em Shimbashi. No metrô, Mei Kazahara fez um breve resumo da pesquisa. Segundo ela, só precisávamos ficar na esquina contando o número de pessoas carecas ou com poucos cabelos que passavam na avenida. Também tínhamos que anotar o grau de avanço da calvície, classificando em 3 estágios. Bronze, pessoa que está começando a perder cabelo. Prata, pessoa que perdeu bastante cabelo. E ouro, pessoa completamente careca. Ela abriu a prancheta, tirou uma folha de pesquisa e me mostrou exemplos de tipos diferentes de calvície. Cada calvície estava classificada em um dos estágios conforme o avanço. Dá para saber mais ou menos como é a classificação, não? Em que estágio está cada tipo de calvície? Bom, se você for se deter em detalhes, não tem fim, mas já deu para entender mais ou menos, certo? Pode ser bem por cima. Sim, acho que entendi mais ou menos. Respondi sem demonstrar muita convicção. Ao lado dela estava sentado um homem gordo, vestido com formalidade, visivelmente no estágio bronze. Ele espiava o panfleto de modo bem desconfortável, mas Mei Kazahara parecia não se importar nem um pouco. Ok. Então, assim, eu vou me encarregar de classificar em ouro, prata e bronze, e você fica do meu lado e escreve o que eu disser no formulário, certo? É mole, não é? Acho que sim.
Mas o que eles ganham em uma pesquisa como essa? Como é que vou saber? Eles fazem essa mesma pesquisa em vários lugares por aí. Shinjuku, Shibuya, Aoyama. Devem estar querendo saber em qual região tem mais carecas, ou pesquisando a distribuição de carecas em cada estágio. Ouro, prata e bronze. Bom, o que importa é que eles têm dinheiro de sobra. Por isso podem gastar à vontade com pesquisas como essa. A indústria de perucas gera muito dinheiro. Os seus funcionários recebem bem mais participação de lucro do que muitos que trabalham para empresas mais vistosas por aí. Você sabe por quê? Não. Porque a vida útil de uma peruca é bem curta. Sem brincadeira, você não deve fazer ideia, mas as perucas de hoje duram só 2 ou 3 anos, porque são bastante sofisticadas e desgastam rápido. 2 ou 3 anos no máximo. Como elas têm que estar bem ajustadas no couro cabeludo, se o cabelo natural que está por baixo diminuir, precisam ser substituídas por novas que se ajustam melhor. Vamos supor que você use uma e depois de 2 anos perceba que ela está bem gasta. Será que você vai pensar, bom, essa peruca já deu, não tenho mais como usar? Mas comprar uma nova custa os olhos da cara. Então, a partir de amanhã, vou ao trabalho sem peruca. Hein? Será que vai pensar assim? Eu balancei a cabeça. Acredito que não. Não é? Você não consegue pensar assim. O que estou querendo dizer é: uma vez que você começa a usar a peruca, é para sempre. Por isso que as fabricantes de perucas ganham rios de dinheiro. Eu nem deveria falar assim, mas elas são como traficantes de droga. Uma vez que conseguem um cliente, é para sempre, até que a morte os separe. Ou você, por acaso, já ouviu falar de algum careca que começou a ter cabelos abundantes de repente? Uma peruca custa em torno de 500 mil ienes e as mais elaboradas chegam a valer cerca de 1 milhão de ienes. Uma peruca que precisa ser trocada de 2 em 2 anos? Não dá, certo? Até carro você usa por uns 4 ou 5 anos e na hora de trocar por um novo, consegue abatimento entregando usado. Sem contar o ciclo mais curto. Você não consegue abatimento na hora de trocar uma peruca. Entendi. Além do mais, os fabricantes de perucas têm os próprios salões de beleza, onde os clientes lavam as perucas e cortam o próprio cabelo. Faz sentido, certo? Você já pensou em ir a um salão convencional, se sentar na frente do espelho, levantar a peruca e dizer: poderia cortar o meu cabelo? Não é constrangedor? Só com esses salões os fabricantes já lucram alto. Você é bem informada, comentei admirado. O homem no estágio bronze sentado ao lado dela estava prestando atenção na nossa conversa compenetrado. Pois é, sabe, fiquei amiga do pessoal do escritório e descobri muitas coisas. Eles ganham muito dinheiro. As perucas são fabricadas nos países do Sudeste Asiático, onde o salário é bem baixo. Eles também compram os cabelos por lá. Na Tailândia ou nas Filipinas, as meninas cortam o próprio cabelo e vendem para os fabricantes de peruca. Em alguns casos, conseguem juntar o dinheiro do enxoval desse jeito. Esse mundo é bem estranho. Tem muito tiozinho desfilando por aí com cabelo que, na verdade, é das meninas da Indonésia. Diante dessa observação, eu e o homem no estágio bronze olhamos instintivamente o vagão à nossa volta. Passamos na fabricante de perucas em Shimbashi e pegamos o envelope com lápis e formulários de pesquisa. Mei Kazahara me disse que aquela era a segunda maior fabricante, mas a entrada era bem simples
e não havia nenhum letreiro para que os clientes pudessem entrar sem chamar atenção. O nome da empresa não estava escrito nem no envelope nem no formulário. Escrevi meus dados, nome, endereço, escolaridade e idade, no formulário de cadastro de colaboradores temporários e entreguei no setor responsável. O escritório era extremamente silencioso. Ninguém gritava ao telefone, nem batia no teclado do computador em desespero com as mangas da camisa arregaçadas. Todos vestiam roupas limpas e trabalhavam em silêncio. Talvez fosse assim em todas as fabricantes de peruca, mas não havia ninguém careca. Alguns até podiam estar usando a peruca da fabricante, mas não dava para distinguir entre quem usava e quem não usava. Era o ambiente de trabalho mais estranho que eu já tinha visto. Pegamos o metrô e fomos até a Avenida Ginza. Como ainda tínhamos tempo e estávamos com fome, entramos no Dairy Queen e comemos um hambúrguer. Ei, pássaro de corda, você acha que vai usar peruca se ficar careca? Não sei. Como não gosto de ter trabalho, acho que não vou fazer nada se ficar careca. Vou andar careca mesmo. É melhor assim, concordou ela, limpando o ketchup da boca com o guardanapo. Ser careca não é tão ruim como os carecas pensam. Acho que não é motivo para tanta preocupação. Disse eu. Nós nos sentamos na escadaria da entrada do metrô, bem na frente da loja Waco, e contamos o número de pessoas com pouco cabelo durante 3 horas. Era melhor fazer essa observação do alto da escadaria da entrada do metrô, porque podíamos ver as cabeças que subiam e desciam os degraus. Mei Kazahara dizia ouro, bronze e assim por diante, e eu anotava no formulário. Ela parecia bastante acostumada com o trabalho. Não hesitou, gaguejou ou se corrigiu uma única vez. Consegui identificar os estágios de calvície de maneira rápida e precisa. Para não levantar suspeitas, ela dizia a classificação bem baixinho. Quando havia um fluxo grande de pessoas com pouco cabelo de uma vez, ela tinha que dizer depressa: bronze, bronze, prata, ouro, prata, bronze. Em determinada altura, um elegante senhor de idade, com fartos cabelos brancos, observou por um tempo o nosso trabalho e perguntou: desculpe incomodar, mas o que vocês estão fazendo? Uma pesquisa, respondi sem pestanejar. Pesquisa do quê? Insistiu ele. De estudos sociais, eu disse. Bronze, ouro, bronze. Soprou Mei Kazahara para mim baixinho. O senhor idoso continuou observando nosso trabalho por mais um tempo com uma fisionomia inconformada, mas depois desistiu e foi embora. Quando o relógio da loja de departamentos Mitsukoshi, do outro lado da avenida, anunciou 4 horas da tarde, demos por encerrada a pesquisa e entramos no Dairy Queen outra vez para tomar café. Embora não fosse um trabalho que exigisse muito esforço, meus músculos dos ombros e do pescoço estavam enrijecidos de modo estranho. Talvez por uma espécie de consciência pesada que eu sentia por contar escondido o número de carecas. No trajeto de metrô até a fabricante de Shimbashi, eu acabava classificando involuntariamente os tipos de calvície em bronze, prata e ouro assim que via alguém com poucos cabelos. E não era muito agradável. No entanto, por mais que tentasse me conter, já contava com certo impulso e não conseguia mais parar. Entregamos os formulários de pesquisa no setor responsável e recebemos o pagamento. A quantia não era ruim, considerando o tempo e o tipo do trabalho. Assinei o recibo e coloquei o dinheiro no bolso. Mei Kazahara e eu fomos de metrô até a estação Shinjuku,
Fizemos a baldeação para a linha Oda-Kyu e voltamos para casa. Já estava começando o horário de pico. Fazia muito tempo que eu não pegava um vagão lotado e não senti nenhuma saudade. O trabalho não é tão ruim assim, certo? Perguntou Mei Kazahara. É moleza e o salário é razoável. Não é ruim, disse eu, chupando a bala de limão. Vamos trabalhar juntos de novo? Posso uma vez por semana, mais ou menos. Vamos sim. Ei, pássaro de corda! Chamou Mei Kazahara depois de um intervalo de silêncio, como se tivesse se lembrado de súbito. Sabe, acho que as pessoas têm medo de ficar careca porque a calvície lembra o fim da vida. Tenho a impressão de que, quando começam a perder o cabelo, sentem que a vida está se desgastando, que estão bem mais perto da morte, no último estágio de esgotamento. Será que não é isso? Pensei a respeito. Talvez seja possível pensar assim. Ei, pássaro de corda! Eu me pergunto de vez em quando, como será que é morrer aos poucos, a conta-gotas, levando muito tempo? Como será que a pessoa se sente? Como não entendi direito aonde ela queria chegar, mudei de posição sem soltar a barra do vagão e encarei Mei Kazahara. Morrer aos poucos, a conta-gotas. Em que situação, por exemplo? Por exemplo, quando você está preso, sozinho, em algum lugar escuro, sem comida, sem bebida, e morre aos poucos, bem devagar. Algo assim deve ser bem dolorido e sofrido. Não gostaria de morrer desse jeito. Mas, pássaro de corda, acho que a vida é assim, não? Todos acabam presos em algum lugar escuro, sem comida e sem bebida, e morrem aos poucos, bem devagar, a conta-gotas. Eu ri. Você é nova, mas às vezes tem umas ideias bem pessimistas. Quê? O que é isso? Pessimista. Uma pessoa que vê apenas o lado negativo da vida. Ela repetiu a palavra algumas vezes em voz baixa. Pássaro de corda? Disse ela, levantando os olhos para mim como se me encarasse. Eu posso ter apenas 16 anos e não conhecer muito do mundo. Mas se eu sou pessimista, todos os adultos deste mundo que não são pessimistas não passam de uns bobões. Tenho certeza. Capítulo 10. Toque mágico, morte dentro da banheira e entregador de recordações. Kumiko e eu nos mudamos para a nossa atual casa no segundo outono depois do nosso casamento.
Antes morávamos em um apartamento em Coenge, mas o prédio seria demolido e tínhamos que nos mudar. Procuramos um apartamento barato e conveniente, mas não era fácil achar algo compatível com o nosso orçamento. Meu tio ficou sabendo da nossa dificuldade e perguntou se não gostaríamos de morar na sua casa em Setagaya por um tempo. Ele tinha comprado essa casa quando ainda era novo e morou nela por cerca de 10 anos. Agora queria demolir a residência e construir uma nova mais funcional. Mas por problemas no alvará, não podia reconstruir do jeito que queria. Havia rumores de que as exigências para o alvará de construção ficariam mais brandas, e meu tio aguardava esse momento, mas se deixasse a casa vazia por muito tempo, pagaria impostos consideráveis, e se a alugasse para estranhos, poderia ter problemas na hora de rescindir o contrato. Por isso, vocês só precisam pagar um valor simbólico de aluguel. Pode ser o mesmo que pagam no atual apartamento, que era bem barato, já que para mim é só uma maneira de economizar os impostos. Agora, quando eu precisar da casa, vocês têm que sair em 3 meses, afirmou ele. Não tínhamos objeções. Eu não entendia muito de impostos, mas se podíamos morar em uma casa pagando pouco, mesmo que por pouco tempo, estava ótimo para nós. Embora ficasse relativamente longe da estação da linha Odakyu, a casa estava num bairro residencial tranquilo e tinha até um quintal, apesar de pequeno. Não era nossa, mas tivemos a sensação de que estávamos em um lar assim que passamos a morar nela. Esse tio era irmão mais novo de minha mãe e não perturbava. Poderia dizer até que era franco e tinha a mente aberta, mas como era de poucas palavras, às vezes ficava difícil ler seus pensamentos. De qualquer maneira, de todos os meus parentes, era com quem eu mais simpatizava. Ele se formou em uma universidade de Tóquio e começou a trabalhar em uma rádio como locutor. Trabalhou 10 anos assim, mas saiu dizendo que estava cansado e abriu um bar em Ginza, um pequeno e nada ostensivo bar que até que ficou famoso por servir drinks bem feitos. Em alguns anos, meu tio abriu outros restaurantes e bares. Tinha uma espécie de faro para negócios e todos os estabelecimentos prosperaram bastante. Quando eu ainda estava na faculdade, perguntei uma vez a ele: por que todos os restaurantes e bares que você abre dão tão certo? Eu gostaria de entender por que as pessoas que abriam o mesmo tipo de bar em um mesmo quarteirão de Ginza, ora tinham sucesso e prosperavam, ora fracassavam e faliam. Não entendia direito. Meu tio abriu as mãos e me mostrou a palma. É o toque mágico, respondeu com uma fisionomia séria, e não disse mais nada. Talvez meu tio tivesse mesmo uma espécie de toque mágico. No entanto, não era só isso. Ele tinha talento para reunir excelentes recursos humanos de determinado lugar. Pagava salários altos e oferecia tratamento diferenciado aos seus funcionários que retribuíam a confiança na mesma moeda. Quando eu acho que a pessoa é certa, ofereço muito dinheiro e oportunidades, explicou meu tio certa vez. É melhor gastar seu dinheiro com coisas que dá para comprar, sem pensar nos lucros e prejuízos, do que gastar sua energia com coisas que não dá para comprar. Ele se casou tarde, com quase 45 anos. Já era financeiramente bem-sucedido. Sua esposa era 3 ou 4 anos mais nova, divorciada e tinha considerável fortuna. Meu tio não contou como nem onde os dois se conheceram e eu também não faço a menor ideia, mas ela parecia ser uma pessoa tranquila e educada. Eles não tinham filhos. Parece que ela não conseguiu ter filhos no primeiro casamento também. Talvez tenha sido esse o motivo da separação. De qualquer forma,
embora meu tio não chegasse a ser milionário, aos quase 45 anos, já se encontrava em uma situação financeira que não precisava mais trabalhar duro de sol a sol para se sustentar. Além do lucro dos restaurantes e bares, ele tinha uma renda proveniente do aluguel dos seus imóveis e também de dividendos dos seus investimentos. Como era proprietário de restaurantes, ele não era muito bem visto por nossos parentes, afeitos a profissões estáveis e vida modesta. Meu tio também não gostava muito de se relacionar com a família, mesmo antes do sucesso. Porém, desde a infância, sempre se mostrou preocupado comigo, que sou seu único sobrinho. No ano em que perdi minha mãe, entrei na faculdade e me desentendi com meu pai, que arranjou outra esposa. Meu tio passou a me dar ainda mais atenção. Na época em que eu levava uma vida humilde de estudante universitário e morava sozinho em Tóquio, ele deixava que eu comesse de graça em alguns dos seus restaurantes em Ginza. Alegando que casa dava muito trabalho, meu tio e sua esposa moravam em um apartamento em um prédio nas colinas de Asabu. Ele não era uma pessoa que gostava de levar uma vida luxuosa, mas tinha o hobby de colecionar carros raros e sua garagem guardava modelos antigos de Jaguar e Alfa Romeo. Eles já eram quase uma antiguidade, mas eram bem cuidados e tão polidos que pareciam recém-nascidos. Telefonei para meu tio para resolver alguns assuntos e aproveitei para perguntar sobre a família de Mei Kazahara, que me intrigava um pouco. Kazahara? Repetiu meu tio, pensando um pouco a respeito. Não me lembro desse sobrenome. Bom, mas eu era solteiro quando morava aí e não tinha nenhum contato com os vizinhos. Tem uma casa desocupada atrás do terreno dos Kazahara, atravessando o beco, comentei. Parece que a casa era dos Miyawaki, mas agora está vazia e madeiras estão pregadas sobre as janelas. Conheço bem o Miyawaki. Ele tinha alguns restaurantes até um tempo atrás. Tinha um em Ginza. Encontrei com ele algumas vezes para falar de negócios. Para ser franco, o restaurante dele não era lá grande coisa, mas como a localização era boa, imaginei que estava indo bem. Miyawaki até que é um sujeito legal, mas muito mimado. Não sei se ele nunca passou por dificuldades na vida ou se nunca aprendeu com elas, mas é do tipo que não amadurece com o tempo nem com a idade. Ele começou a investir em ações por recomendação de alguém envolvido em transações de risco. Acabou tendo prejuízo e perdeu tudo, terreno, casa e restaurantes. Tudo. Para piorar, ele tinha penhorado aquela casa e o terreno para abrir um novo restaurante. Foi um golpe duro, uma ironia do destino. Se não me engano, ele tinha 2 filhas adolescentes. Quer dizer que ninguém mora naquela casa desde então? Ah, é? Se surpreendeu meu tio. Ainda não mora ninguém lá? Deve ter ocorrido algum problema com a escritura e o imóvel deve estar embargado ou algo do gênero. Enfim, mesmo que o preço seja atraente, recomendo que você não compre aquela casa. Mas, tio, não tenho condições de comprar aquela casa com ou sem preço atraente. Respondi rindo. Agora, qual é o motivo da sua recomendação? Eu fiz uma pesquisa antes de comprar a minha casa e descobri que aquela apresenta alguns problemas. Como assim? É mal assombrada? Não sei se chega a ser mal assombrada, mas a fama daquela propriedade não é boa. Até o fim da guerra, um militar famoso morava lá.
Um coronel que tinha comandado uma tropa no norte da China e era um ferrenho entusiasta do exército. Sua tropa recebeu muitas condecorações pelos serviços prestados na China, mas parece que seus homens também cometiam barbáries. Sua tropa chegou a executar, de uma vez, 500 prisioneiros de guerra. Recrutou dezenas de milhares de camponeses para trabalho forçado, provocando a morte de mais da metade. Esse tipo de coisa. Como são só boatos, não sei o que é verdade. Já no final da guerra, o coronel foi chamado de volta ao Japão e estava em Tóquio quando a guerra terminou. De qualquer maneira, pelas circunstâncias da época, era grande a probabilidade de que fosse julgado no Tribunal de Crimes de Guerra de Tóquio. Generais e oficiais de alta patente que tinham praticado atrocidades na China estavam sendo presos um a um pelos militares do exército de ocupação. Esse coronel não queria ser julgado. Não queria de jeito nenhum ser exposto ao ridículo e acabar condenado à pena de morte por enforcamento. Preferia acabar com a própria vida a passar por tudo isso. Então, quando viu um jipe do exército dos Estados Unidos parar em frente à sua casa e um soldado norte-americano descer, estourou os próprios miolos com uma pistola sem hesitar. Na verdade, ele queria cometer harakiri, mas não tinha tempo para isso. Com a pistola, morreria mais rápido. A esposa dele se enforcou na cozinha logo depois do suicídio do marido. Ah, é. Sim, só que na verdade o soldado tinha apenas se perdido tentando achar a casa da namorada. Tinha parado o carro só para pedir informação. Como você sabe, as ruas do bairro são bem confusas para quem está vindo pela primeira vez. Enfim, não é fácil decidir o momento certo de morrer. Tem razão. Depois a casa ficou desocupada até que foi comprada por uma atriz de cinema dos velhos tempos. Como não era tão famosa, acho que você nunca ouviu falar nela. Enfim, ela chegou a morar na casa há alguns anos, uns 10, se não me falha a memória. Era solteira e morava com a criada. Depois de alguns anos, ela contraiu uma doença nos olhos, ficou com a visão embaçada e só enxergava vagamente, mesmo de perto. Por ser atriz, ela não podia trabalhar de óculos. Naquela época, as lentes de contato não eram boas como hoje e as pessoas não costumavam usá-las. Por isso, antes das gravações, ela sempre passava o set em revista, memorizando tudo. Tantos passos até tal lugar, tantos passos até tal lugar, e assim por diante, e só depois começava a interpretar. Como ela atuava em produções do estúdio Shochiku, voltadas para as famílias de antigamente, podia continuar trabalhando. Naquela época, tudo era mais fácil do que hoje. Mas, certo dia, depois de voltar para o seu camarim após uma corriqueira e cuidadosa inspeção do set, um cinegrafista jovem que não sabia dos detalhes mudou muitas coisas do cenário de lugar. Então, ela tropeçou em algo, caiu de certa altura e ficou paraplégica. Para piorar, talvez em consequência do acidente,
Foi perdendo cada vez mais a visão, ficando praticamente cega. Coitada! Ela ainda era nova e bonita, mas não podia mais atuar. A única coisa que restava era ficar em casa sem fazer nada. Até que um belo dia a criada, em quem depositava total confiança, fugiu com um homem levando tudo. Dinheiro do banco, ações, tudo. Foi bem triste. O que você acha que aconteceu depois? Pela sequência dos fatos, essa história não deve ter tido um final feliz. Bem, ela encheu a banheira com água, mergulhou a cabeça e se suicidou. Você deve imaginar que, se a pessoa não estiver muito determinada, não consegue se matar desse jeito. Não teve um final feliz. Longe disso. Um tempo depois, Miyawaki comprou a propriedade. A vizinhança é boa, o terreno é amplo e, como fica numa parte elevada, bate bastante sol. Era um bom negócio. Miyawaki sabia do fim triste das pessoas que tinham morado lá antes e mandou demolir toda a casa desde a fundação. Construiu uma nova em cima e até mandou fazer uma cerimônia de purificação. Aparentemente, não adiantou. Morar lá dá azar. Sabe, há lugares que são assim. Por isso, mesmo que alguém me oferecesse aquela casa de graça, eu não aceitaria. Depois de fazer compras no supermercado perto de casa, comecei os preparativos para o jantar. Depois recolhi, dobrei e guardei as roupas no armário. Fui até a cozinha e passei um café. O telefone não tinha tocado nenhuma vez. Era um dia silencioso. Li um romance deitado no sofá e ninguém atrapalhou minha leitura. De vez em quando, o pássaro de corda cantava no quintal. Fora isso, não havia nenhum som. Às 4 da tarde, mais ou menos, alguém tocou a campainha. Era o carteiro que apontou um espesso envelope e informou que era uma carta registrada. Assinei o recibo e peguei o envelope. O esplêndido envelope de papel tradicional japonês trazia o meu nome e o meu endereço com caracteres pretos e caligrafia feita em tinta nanquim. No verso do envelope constava o nome do remetente. Tokutaro Mamiya. Vinha de algum lugar na província de Hiroshima. Nem o nome do remetente, nem o endereço me eram familiares. Pela caligrafia de pincel, imaginei que Tokutaro Mamiya devia ser um senhor com idade consideravelmente avançada. Sentado no sofá, abri o envelope com uma tesoura. A carta também estava escrita em nanquim, em um rolo de papel tradicional em estilo antigo. Os caracteres eram magníficos, visivelmente traçados por alguém culto, mas eu encontrei muita dificuldade para ler, porque não tive esse tipo de educação. O estilo do autor também era antigo e bem formal. Enfim, depois de gastar muito tempo para tentar decifrar a carta, consegui entender em linhas gerais o conteúdo. Em resumo, contava que o Sr. Honda, o vidente que visitávamos até alguns anos atrás, tinha morrido de ataque cardíaco há questão de 2 semanas na sua casa em Meguro. De acordo com o médico, ele sofreu pouco e teve uma morte rápida.
Considerando que ele morava sozinho, podemos dizer que teve sorte em morrer sem sofrimento. Dizia a carta. A criada chegou de manhã e encontrou o Sr. Honda morto, sentado e com a cabeça apoiada na mesa de origotatsu. O Sr. Tokutaro Mamiya tinha servido no exército durante a guerra como primeiro-tenente na Manchúria e, por coincidência, participara de uma operação e enfrentara apuros ao lado do cabo Honda. Agora, respeitando o desejo do Sr. Oishi Honda, aceitara a missão de partilhar as recordações do finado no lugar de seus familiares. O Sr. Honda tinha deixado instruções bastante precisas sobre a partilha de suas recordações. O testamento deixado era extremamente minucioso e detalhado, como se o Sr. Honda já previsse a própria morte que se aproximava. No testamento, o finado exprime que seria uma grande satisfação se o Sr. Okada aceitasse uma de suas recordações. Prosseguia a carta. Suponho que o senhor seja uma pessoa extremamente ocupada, mas se aceitar a singela recordação para manter viva a memória do finado, acatando seus desejos, não haverá felicidade maior também para mim, um velho com pouco tempo de vida, na condição de um dos irmãos de arma do Sr. Honda. No final estava escrito o endereço em que Tokutaro Mamiya ficaria em Tóquio com uma pessoa de sobrenome Mamiya em Hongo 2-Komi Bunkyoku. Ele deveria estar hospedado na casa de algum parente. Escrevi a resposta à mesa da cozinha. Ao pegar a caneta, pensei em dizer apenas o necessário de modo bem sucinto, mas não consegui encontrar as palavras adequadas. Tive oportunidade de conhecer o finado Sr. Honda e aprendi muito com ele. Ao pensar que ele já não se encontra entre nós, muitas recordações me vêm à mente. Não regulávamos de idade e só tive contato com o finado durante 1 ano, mas sentia que o Sr. Honda tinha algo que tocava o coração das pessoas. De qualquer maneira, como tivemos pouco contato, devo admitir que nunca imaginei que ele fosse deixar uma recordação especialmente para mim. Não sei se mereço receber essa honra, mas se era um desejo do finado Sr. Honda, eu gostaria de aceitar com respeito e gratidão. Peço que o senhor entre em contato comigo quando for mais conveniente. Depositei o cartão na caixa de correio perto de casa. Quando morremos, podemos flutuar na parte rasa. No manhã. Pensei. Kumiko voltou quase às 10. Ela tinha me ligado antes das 6. Hoje também não vou conseguir chegar cedo. Não precisa me esperar para a janta. Eu vou comer qualquer coisa fora, informou ela. Eu disse que tudo bem e preparei um jantar simples para mim. Depois continuei lendo o romance. Quando chegou, Kumiko disse que queria tomar um copo de cerveja e dividimos uma garrafa. Ela parecia cansada. Estava com o rosto apoiado nas mãos sobre a mesa, sem falar muito mesmo quando eu puxava assunto. Parecia pensar em outra coisa. Contei que o Sr. Honda tinha falecido. É? Ele faleceu? Perguntou ela depois de suspirar. Bom, mas ele já era velhinho e nem ouvia direito, não é? Acrescentou. No entanto, quando eu comentei que ele tinha deixado uma recordação para mim,
Ela se assustou como se alguma coisa tivesse caído do céu de repente. Ele deixou uma recordação para você? Deixou. Agora não faço a menor ideia do motivo. Kumiko franziu as sobrancelhas e pensou a respeito por um momento. Talvez ele gostasse de você. Pode ser, mas a gente mal se falava, observei. Pelo menos eu não falava quase nada. Aliás, mesmo que eu falasse, ele não escutava. Eu e você íamos à casa dele uma vez por mês e ouvíamos em silêncio. E ele praticamente só falava da batalha de Nomonhan, do tanque tal que incendeia quando é atingido por um coquetel molotov, do tanque tal que não incendeia. Não sei. De repente você tinha algo que agradou a ele. Só pode. Não consigo entender direito o que se passa na cabeça desse tipo de pessoa. Em seguida, ela voltou a ficar em silêncio. Era um silêncio meio constrangedor. Lancei um olhar para o calendário da parede. Ela não estava no período da menstruação. Talvez tenha acontecido alguma chateação no trabalho. Pensei. Você está sobrecarregada de trabalho? Perguntei. Um pouco, respondeu Kumiko, observando o copo vazio. Ela tinha tomado a cerveja de um gole só. Notei um pequeno tom de desafio na sua voz. Desculpe por voltar tarde. Na produção de revistas, há épocas em que uma editora tem que resolver muitas pendências, mas nem sempre chego tão tarde assim, você sabe. Também sou uma das que fazem menos horas extras. Depois de insistir que não posso trabalhar até muito tarde por ser casada. Eu assenti. Sei que às vezes você precisa sair tarde por causa do trabalho. Não tem problema. Só fiquei preocupado que você estivesse muito sobrecarregada. Ela tomou uma ducha demorada. Eu bebi a cerveja folheando a revista que ela tinha comprado. Quando coloquei por acaso a mão no bolso da calça, percebi que o pagamento daquele trabalho de pesquisa continuava ali. Eu nem sequer havia tirado o dinheiro do envelope. Ainda não tinha contado a Kumiko sobre esse trabalho. Não pretendia esconder dela, mas deixei passar a oportunidade e, depois de um tempo, fiquei sem jeito para contar, o que é estranho. Olha, conheci na vizinhança uma garota estranha de 16 anos e fui com ela fazer uma pesquisa para uma fabricante de perucas. Eles até que não pagam mal. Pronto, eu só precisava dizer isso. Kumiko comentaria. Ah, é? Que bom! E talvez o assunto tivesse encerrado. No entanto, ela poderia querer saber mais sobre Mei Kazahara. Ela também poderia se incomodar por eu ter conhecido uma garota de 16 anos. Nesse caso, eu teria que explicar tudo desde o começo em detalhes, quem e como era a Mei Kazahara, quando, onde, como nós nos conhecemos. Não costumo ser muito bom em explicar as coisas de maneira ordenada. Depois de passar o dinheiro para a carteira, amassei e joguei o envelope no cesto de lixo. É assim que as pessoas acabam acumulando segredos. Refleti. Não pensei deliberadamente esconder o fato de Kumiko, até porque não era nada de grande importância e tanto fazia contar ou não para ela. Essa história, que no começo não passava de um riacho límpido,
havia se turvado por uma camada opaca chamada segredo, independentemente da minha intenção inicial. Aconteceu o mesmo no caso de Creta Cano. Eu contei à minha esposa que a irmã mais nova de Malta Cano fizera uma visita. Ela se chama Creta Cano, tem um estilo do começo dos anos 1960 e veio coletar a água da torneira. Só não falei que, depois que terminou, ela passou de repente a contar sua vida sem nexo e desapareceu sem avisar no meio da história. E não avisei, porque a história era muito espantosa e impossível de ser transmitida para minha esposa em todas as pequenas nuances. Talvez Kumiko não ficasse contente de saber que Creta Cano permaneceram um longo tempo em casa, mesmo depois de terminar a coleta de água, contando sua conturbada vida pessoal para mim. Por isso, acabei guardando mais um pequeno segredo. Talvez Kumiko também tivesse o mesmo tipo de segredo, pensei com os meus botões. Nesse caso, eu não poderia culpá-la, afinal, todos têm algum segredo. Seja como for, é provável que eu tenha mais tendência a acumular segredos do que Kumiko. Eu diria que ela é mais do tipo que fala o que pensa sem rodeios. Já eu não sou assim. Fiquei um pouco preocupado e fui ao banheiro. A porta estava aberta. De pé na porta, observei as costas da minha esposa. Ela já estava com um pijama azul sem estampa e enxugava o cabelo com uma toalha diante do espelho. Sabe, é sobre trabalho, eu disse a ela. Só queria dizer que também estou pensando muito à minha maneira. Falei com amigos e procurei pessoalmente alguns conhecidos. Não vai faltar trabalho para mim. Basta eu querer que posso começar um novo emprego a qualquer momento. Se eu decidisse, poderia começar até mesmo amanhã. Mas ainda não decidi, ainda não sei direito. Não sei se posso decidir algo assim, desse jeito, às pressas. Nós já conversamos sobre isso outro dia. Pode fazer como achar melhor, respondeu ela, olhando para o reflexo do meu rosto no espelho. Você não precisa decidir hoje nem amanhã às pressas. Não precisa se preocupar com a nossa situação financeira. Agora, se você não se sente à vontade com essa situação, se fica incomodado de cuidar da casa e de me ver trabalhando fora, pode arranjar um trabalho agora mesmo. Para mim, tanto faz. Claro que vou ter que arranjar trabalho alguma hora. Eu sei muito bem disso. Até porque não posso ficar assim, sem fazer nada o resto da vida. Vou arranjar um emprego, sim, mais cedo ou mais tarde. Só que devo admitir que, no momento, não consigo decidir direito o tipo de trabalho que quero fazer. Depois de pedir demissão, por um tempo pensei simplesmente que poderia trabalhar de novo com algo relacionado a direito. Afinal, mantive um pouco de contato com gente da área. Mas agora já não penso assim. Quanto mais tempo passa desde que deixei o escritório de advocacia, mais perco interesse pela área. Sinto que trabalhar com direito não é para mim. Minha esposa voltou a encarar o reflexo do meu rosto no espelho. Em compensação, não tem nada que eu me veja fazendo, prossegui. Acho que seria capaz de realizar a maioria dos trabalhos se precisasse. Só não consigo ter uma perspectiva concreta do que gosto, algo que pense, é esse. É o meu problema no momento. Não consigo ter uma perspectiva. Bom, se você já não tem interesse na área do direito, não trabalhe mais com isso, disse ela, largando a toalha e virando-se para mim. Você pode esquecer completamente o exame da ordem. Como eu disse, não precisa ter pressa para encontrar um trabalho. Então,
Se não consegue se imaginar trabalhando em nada, espere até conseguir. Não é simples? Eu assenti. Eu só queria deixar isso claro para você. Queria explicar o meu ponto de vista. Tudo bem, disse ela. Fui até a cozinha e lavei os copos. Minha esposa saiu do banheiro e sentou-se à mesa. Ah, o meu irmão me ligou hoje à tarde. Ah, é? Sim, parece que ele está pensando em concorrer na eleição. Pensando... Não, já está praticamente decidido. Eleição? Repeti assustado, tão assustado que não consegui falar por um momento. Eleição? Ele está pensando em concorrer ao parlamento? Está. Parece que ele foi convidado para concorrer na próxima eleição no distrito eleitoral do meu tio de Niigata. Mas não estava decidido que um dos filhos do seu tio sucederia ao pai no distrito eleitoral e apresentaria a candidatura? Imaginei que aquele seu primo, que é diretor ou algo importante da Dentsu, pediria demissão e voltaria para Niigata. Kumiko pegou um cotonete e começou a limpar o ouvido. Bem, parece que a ideia inicial era essa, mas esse meu primo começou a falar que não queria mais. Ele mora em Tóquio com a família, está bem no trabalho e não queria voltar para Niigata para tentar carreira política. Na verdade, o principal obstáculo é a esposa, que é veementemente contra a sua candidatura. Então, resumindo, ele não quer sacrificar a família. O irmão mais velho do pai de Kumiko foi eleito membro da Câmara Baixa do Parlamento no distrito eleitoral de Niigata e se reelegera 3 ou 4 vezes. Não era dos políticos mais influentes, mas tinha uma carreira política consistente e em uma ocasião chegou a ocupar o cargo de ministro de uma pasta sem muita importância. Porém, em virtude da idade avançada e de problemas cardíacos, não estava mais em condições de concorrer na próxima eleição, então alguém precisava suceder-lhe. Ele tinha 2 filhos homens e, como primogênito deixou claro desde o início que não tinha a menor intenção de ser político, recaíra sobre o segundo a expectativa de seguir a carreira do pai. O pessoal do distrito insiste que tem que ser meu irmão. Querem alguém novo, inteligente, dinâmico, que possa se reeleger muitas vezes e se torne influente no governo central. Como meu irmão é uma figura bem conhecida e pode atrair o voto da juventude, eles acham que é perfeito. Verdade que ele não seria capaz de fazer o corpo a corpo com os eleitores no interior, mas o comitê eleitoral do meu tio é forte e compensaria isso por lá. Se você quiser continuar morando em Tóquio, tudo bem, eles disseram. Basta vir para Niigata para a campanha eleitoral. Não consegui imaginar direito Noburo Vataya como membro do parlamento. E você? O que pensa sobre isso? Perguntei. As escolhas dele não são da minha conta. Ele pode fazer o que quiser, ser membro do parlamento ou astronauta, tanto faz. Mas por que ele ligou para perguntar sua opinião? Claro que ele não ligou para saber minha opinião, respondeu minha esposa em voz seca. Ele nunca faria isso. Ele só me contou o que está se passando na vida dele. Afinal, somos irmãos. Mas ele não teria dificuldades de se eleger sendo divorciado e solteiro?
Não faço ideia. Não sei muito de política, eleição, essas coisas, nem quero saber. Agora, já que você tocou no assunto, acho que ele nunca mais vai se casar. Nunca! Para começo de conversa, ele nem deveria ter se casado porque sempre buscou outra coisa, algo completamente diferente do que eu ou você buscamos, por exemplo. Eu sei bem. Ah, é. Kumiko enrolou os 2 cotonetes num lenço de papel e jogou no cesto de lixo. Depois levantou o rosto e fitou meus olhos. Muito tempo atrás, eu peguei ele se masturbando. Achei que não tinha ninguém no quarto, abri a porta e me deparei com a cena. Qual o problema? Todo mundo se masturba. Não! Não é isso! Disse ela, soltando um suspiro. Acho que fazia uns 3 anos desde a morte da minha irmã mais velha. O Mano cursava faculdade e eu devia estar no 4º ano do primário. Minha mãe ficou na dúvida se jogaria fora ou não as roupas da minha irmã e ainda não tinha decidido. Pensou que talvez pudessem me servir mais tarde. Ela tinha colocado as roupas numa caixa de papelão e guardado no armário. Quando flagrei meu irmão, ele estava fazendo aquilo, cheirando essas roupas. Eu fiquei calado. Eu era muito nova e não sabia nada sobre sexo. Não entendia ao certo aquilo, embora compreendesse que era um ato deturpado que eu não devia ter visto, que era algo bem mais complexo do que aparentava. Observou Kumiko, balançando a cabeça em silêncio. Ele sabe que você viu? Sabe, porque os nossos olhos se cruzaram. Eu assenti. O que aconteceu com as roupas da sua irmã? Você chegou a usá-las depois? Claro que não. Será que ele gostava da sua irmã? Não sei. Não sei se ele chegou a sentir atração sexual por ela, mas havia algo no ar e sinto que ele provavelmente não conseguiu se libertar desse algo. Por isso que falei que ele não deveria ter se casado. Em seguida, Kumiko permaneceu um longo tempo em silêncio. Eu também não disse nada. Nesse sentido, ele tem um distúrbio psicológico grave. Claro que todos carregamos algum tipo de distúrbio psicológico em maior ou menor grau, mas o distúrbio dele é diferente do meu ou do seu. É algo diferente, bem mais complexo e grave. Ele nunca revela para os outros o que carrega, essa espécie de ferida, de fraqueza. Você entende o que quero dizer? Estou um pouco preocupada com a eleição por causa disso. O que preocupa você? Não sei. Algo. Mas já estou cansada e não consigo pensar mais. Vamos dormir um pouco. Enquanto escovava os dentes, observei o reflexo do meu rosto no espelho do banheiro.
Nos últimos 3 meses, desde que pedi demissão, eu praticamente não saí para o mundo exterior. Só fazia o trajeto de casa para as compras na redondeza e para a piscina pública. Tirando o trabalho de pesquisa na frente da loja Wako em Ginza e o café no hotel em Shinagawa, a lavanderia diante da estação tinha sido meu destino mais afastado. Eu quase não me encontrei com ninguém nesse meio tempo, com exceção da minha esposa, das irmãs Malta e Creta Cano e de Mei Kazahara. Era um mundo realmente estreito, um mundo praticamente sem movimento. No entanto, quanto mais estreito e mais estático ficava, esse mundo parecia cada vez mais preenchido e transbordava de peripécias e pessoas estranhas. Como se, escondidos na sombra à espreita, todos aguardassem o momento de eu parar de caminhar. Toda vez que o pássaro de corda surgia em algum quintal e dava corda, o grau de desordem no mundo ficava ainda mais profundo. Eu enxaguei a boca e observei outra vez meu reflexo por um momento. Eu não consigo ter uma perspectiva. Pensei. Estou com 30 anos. Estou parado e não consigo mais ter uma perspectiva. Quando saí do banheiro e fui ao quarto, Kumiko já dormia.